Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Recife, da Install Show. Eu estou aqui hoje com o Shepley, o nome da Top Fusion, Florismar, o homem das instalações, com 40 anos de experiência, pela Cury principalmente, né, Florismar? E o Martins, da SM Representações. Três grandes nomes para falar um pouquinho sobre a Top Fusion, esse grande player do mercado. E para começar, Shepley, primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos três aqui com a gente. A gente começar esse bate-papo, acho que vai ser bastante interessante para o público que está nos assistindo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o histórico da Top Fusion aqui no mercado brasileiro. Na verdade, esse ano a Top Fusion ela completou 20 anos de existência, né? Eu trabalho lá há 17 anos, então a gente teve um crescimento muito grande nesse mercado. Inicialmente, ela trabalhava muito com indústrias, né? Nós tentávamos até uma aproximação junto às construtoras, mas tinha já grandes indústrias fazendo esse tipo de fornecimento do material, então não deixava a gente conseguir entrar nesse mercado. Então eu vim para São Paulo há 10 anos atrás, tentei fazer um trabalho de homologação junto às construtoras e vi a dificuldade. Conheci o Martins de algumas feiras que a gente trabalhou junto, né? Ele na concorrente, eu na Top Fusion. E quando eu soube que ele não estava mais lá, foi uma das pessoas que eu quis trazer para próximo, até pelo conhecimento de mercado que ele tinha. Então trouxe ele para trabalhar com a Top Fusion. Hoje está, acho que 8 anos, né? 9 anos conosco. E em primeiro momento ele me apresentou Florismar, que foi uma pessoa assim que me ensinou muito nesse mercado. A gente aprendeu muito com ele. A Top Fusion como fábrica mesmo aprendeu. Porque nós produzíamos, mas não entendíamos muito do mercado de instalações, né? Então ele acabou abrindo a nossa mente de várias coisas que nós teríamos que ter no nosso mix de produto para daí sim conseguir entrar nesse mercado. Então assim, o Florismar e o Martins na Top Fusion inicialmente foi um divisor de águas assim para nós. Assim. A Florismar, para mim, é uma das pessoas mais inovadoras no mercado de instalações. Sempre que a gente está envolvendo com alguma coisa de instalação, ele já está na minha frente. Então é uma pessoa que está bem antenada, que gosta de inovação e põe para funcionar, né, Florismar? Que é muito fácil ficar projetando, fazer uma coisa bonita e ele vai lá e põe para funcionar. E às vezes acerta, às vezes não, né, Florismar? Às vezes Tudo faz parte do aprendizado, né? Faz parte do negócio, né? Mas a Top Fusion foi uma empresa que nós fomos buscar, junto com o Martins, uma necessidade. Eu, como instalador, trabalhando na Cury, com muitas unidades a serem executadas anos, né? Hoje estamos mais de 30 mil unidades anos, né? Pretendendo no ano que vem crescer muito. Estamos aí com crescimento anual de 20% e precisávamos de uma parceria mais sólida que nos desse, né, a condição de ter o produto na nossa necessidade, na quantidade e na qualidade que necessitávamos. Aí precisava de uma empresa que desenvolvesse algumas peças que não tinha no mercado, então algumas peças foram passadas para a Top Fusion como projeto, e isso foi desenvolvido na fábrica para nos atender, e hoje eles abastecem o mercado com esses produtos que foram desenvolvidos dentro do canteiro de obra, né? Um dos exemplos é o PPR em rolo, né? Fabricado em 100 metros, onde foi desenvolvido aqui eu e o Martins, numa necessidade que eu tinha. Martins, eu tenho uma necessidade de ter um tubo para ter menos conexões, menos perdas, eu ser mais eficiente para competir com o PEX. Na época eu queria competir com o PEX, porque o PEX não cabia nas minhas instalações pelos nossos chapes ser muito estreitos e poder ter que usar muitas conexões metálicas, e assim encarecia o sistema. Aí o PPR foi a solução que encontramos para as nossas instalações. Hoje temos baixa patologia com o PPR, é um produto que nos atende muito bem e estamos aí no mercado crescendo cada dia mais e buscando parcerias mais sólidas aí. Estamos buscando também no mercado trazer, né, outros produtos, outros fornecedores, como o multicamada de grandes diâmetros. Estamos atrás aí do PPR para, né, Sprinkler aqui no Brasil, que ainda não tem. Então,
isso abre a nossa mente para também as fábricas virem aí e se associarem às construtoras para o desenvolvimento de uma instalação melhor, com maior qualidade e com menos patologia. Bacana. Uma coisa que você falou é verdade. Quando eu conheci a Top Fusion a primeira vez, que me falaram da Top Fusion, acho que foi até o Martins mesmo que foi falar pra gente. Eu falei, pô, a Top Fusion não é aquela empresa que faz PPR para ar comprimido, que era a parte da indústria. Essa empresa que eu sei, ela só trabalha com indústria. Não, eles estão trazendo PPR verde. E naquela época nós tínhamos pouquíssimos players. Ainda temos pouquíssimos players da parte do PPR, né? E foi aí que a gente começou a usar a Top Fusion e não parou mais, né? E aí, mais recentemente, descobrimos o PPR em rolo. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais. Como é que está o mercado do PPR em rolo hoje em dia? A Top Fusion hoje ela dispõe de seis linhas, né, de produção. A linha verde, que foi o que iniciou, o ar comprimido, que foi um mercado que a gente desbravou também. Lançamos recentemente a linha de gás multicamada. Temos uma linha de PPR vermelho para linha de incêndio e enterrados, né? Estamos com um laboratório hoje, junto com o Bombeiro de Santa Catarina, fazendo todos os testes para nós poder usar o PPR também para a linha de incêndio, conforme o Florismar comentou, colocando os aditivos, né, anti-chama. Testamos eles aqui já no IPT, mas o bombeiro exige que eles façam um teste, só que eles não têm um laboratório. Então nós estamos terminando de construir o laboratório para fazer esses testes. Recentemente lançamos também a linha de PERT, né, porque o Florismar é um cara assim que ele ama o PPR porque não dá problema. Você imagina uma construtora entregar mais de 40 mil apartamentos por ano sem nenhuma patologia. Então tem muitas construtoras que perguntam, Shepley, como é que ele consegue fazer isso? E o Florismar fala, pode falar para eles. E realmente a gente fala da receita do bolo, só que você tem que saber como fazer esse bolo no final, né? Sim. Então existe uma técnica no tipo de instalação que ele faz. Claro. Então, com isso, a gente aumentou muito a nossa participação no mercado, porque hoje a Cury foi uma das primeiras, né, a usar o PPR de rolo, e hoje estão vindo outras construtoras atrás também para tentar usar. Claro que uma grande dificuldade, o Florismar tem nos ajudado muito quanto a isso também, em outras construtoras, né, passando como que é feito, mas, igual eu falei, não adianta você ter a receita e não saber como fazer, né? É verdade. Nós lançamos o PERT porque tem algumas construtoras que não conseguem usar PPR. Então tá na cabeça deles usar o PEX, né? Então o PERT ele veio para substituir o PEX. Então nós estamos hoje já com material na fábrica e sabemos que tem alguns casos que o PPR rolo não tem como usar na construção e por isso que a gente lançou a linha do PERT. Hoje o mercado absorveu esse material, tanto que até então nós só produzimos para a Cury, hoje está produzindo para várias construtoras e construtoras grandes também, com obras de grande porte, alto padrão, também usando PPR. Até era engraçado porque eles viam a Cury como uma construtora, mas eles são uma construtora, Minha Casa Minha Vida. E eu sempre falava, por que vocês não visitam uma obra para ver? Vocês vão se surpreender na entrega do apartamento, não dá para dizer que é. Eles não entendiam como é que uma obra conseguiria usar material nobre sem nenhum problema. Sim. Eu sempre falava, o PPR de bobina não deveria ser chamado de bobina, deveria ser PPR do Florismar. Porque foi a ideia dele, uma ideia que até a nossa fábrica, quando a gente levou para vender para a Cury, o Florismar necessita do PPR em rolo. Mas nós não vamos fazer, porque não está norma. Não, vamos fazer. E nisso, coincidiu de nós ter a linha do PAD. Então nós tínhamos os bobinadores para fazer o PAD, onde consegui fazer o PPR. Então assim, foi difícil, porque nós não sabíamos como enrolar e tudo mais. Mas o Florismar, junto com o Martins, como ele já tinha essa expertise de um outro fabricante, passaram as instruções e hoje a gente lidera esse mercado da linha de PPR, até por ser uma fábrica 100% nacional. Então a gente consegue trazer as dificuldades dos clientes e transformar em produto. Então hoje é um mercado assim que a gente está expandindo muito aqui, não só em São Paulo, como no nível Brasil. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. A gente sente uma certa dificuldade no interior com relação ao uso do PPR, né? Porque o pessoal às vezes tem um problema com o termofusor, a parte do pós-venda também, né? Eles vai precisar de... às vezes o pessoal chama geralmente um encanadorzinho pequeno da cidade, né? Para fazer a manutenção. E aí é onde eu tenho ouvido algumas preocupações. Como é que tá o atendimento da Top Fusion hoje, Brasil afora? Hoje a gente eu estou fazendo um trabalho muito grande de homologação no interior, e por mais que é o mesmo estado, mas parece ser outro país. É verdade. Então assim, o pessoal sempre pergunta, como é que tu tá na capital? Eu falo, capital hoje todo mundo usa PPR. Sim. Mas a gente não está conseguindo usar. Muitas das vezes, o instalador, ele olha a termofusora já
não quer usar, mas nunca usou. Ou alguns utilizaram vendo uma instalação na internet. Aí acha que não, é fácil, mas não é fácil. Então, assim, tem os macetes de fazer uma instalação. Então, o que eu estou fazendo? Fazendo treinamento em obra junto com essas construtoras. Em qualquer cidade do Brasil? Como é que qualquer tá cidade isso? do Brasil. Claro. Hoje temos feito muito em Bauru, que lá tem grandes construtoras que estão saindo do convencional e indo para o PPR. E nós estamos dando treinamento. Aqui em São Paulo também, né, Martins? Em várias construtoras nós temos feito esse tipo de treinamento. O próprio Florismar indicou muito mais a fazer isso, né, Florismar? Vocês têm que treinar a equipe. Tem que treinar. E foi uma das coisas que nós não fazíamos e começamos a fazer. Porque, claro que o interesse da fábrica é vender o material, produzir e vender. Mas hoje a gente viu a necessidade do mercado de um treinamento, de ir na obra e mostrar o que pode dar errado. Então, hoje essas construtoras estão abrindo as portas para nós, porque até então esse cara vem aqui, o vendedor, queria só empurrar produto para nós. Não, a gente quer mostrar que existe um produto de qualidade, com um melhor preço e uma melhor instalação. Então, a gente está dando esse treinamento, o pessoal realmente está vendo, não, realmente é mais fácil. Teve casos de nós colocar cronômetro, faz com material convencional e faz com o PPR. O PPR fez mais rápido. Então, assim, ele acabou perdendo o medo, né? Porque as termofusores que tinha até então não tinha sistemas de combater o erro do instalador. Isso é importante, a termofusora, né? Se você não usar a ferramenta adequada, com a manutenção em dia também, e aí o cara usa uma ferramenta totalmente, sucateada, e depois põe a culpa no produto, né? E a gente, assim, eu sempre quando vou em qualquer lugar, o Florismar às vezes até fica chateado comigo, tu ficar divulgando meu nome pra todo mundo. E eu falava pra ele, Florismar, você é um cara que não pode ficar dentro do cercado, você tem que ir pra fora. Porque a gente fala muito no seu nome pelo negócio bom. Sim. E nós melhoramos muito a qualidade do nosso produto, mix de produto, a nossa termofusora mesmo, nós melhoramos muito ela pela obra. Sim. Você imagina numa obra, você não entrega uma termofusora para o mesmo instalador todo dia, são várias pessoas. E vai saber como é que a pessoa está naquele dia. Sim. Então o cara lá derretia o cabo, arrastava, pendurava, quebrava, então nós meio que blindamos a nossa termofusora, até por solicitação da equipe do Florismar, colocar um visor mostrando a temperatura que está hoje a termofusora, nós temos isso. Então assim, a gente criou sistemas para combater o erro. Então isso está acabando levando para o mercado uma forma de a pessoa fazer sem cometer o erro da instalação, que era o maior medo hoje do pessoal, né? Sim. E agora aproveitando o assunto que você começou a falar do PET, como é que está a relação de custo do PET com relação ao PEX? Hoje nós fizemos dois tipos de instalações. Nós fizemos uma usando o convencional e o PEX e usando 100% PPR. O PPR ficou 26% mais barato do que o convencional junto com o PEX. Certo. Hoje o nosso PET vai ficar a média de 10% a 15% mais barato do que o PEX. O que encarece mesmo são as conexões, conforme o Florismar comentou. Essa é uma das grandes vantagens do PPR em rolo, né? Que você usa a conexão do PPR. Quanto você mais reduzir, uma coisa que ele falava, eu sempre coloquei isso pro mercado. A rosca não pode ficar escondida, tem que ficar aparente. Porque é onde geralmente dá vazamento, né, Florismar? Então, correto. O PPR é uma fusão única. Então, onde você vai botar ponto a ponto, vai ficar uma instalação única. Então, não existe como dar problema. Se der algum vazamento, algum teflon que foi passado errado, alguma rosca que não coincidiu, mas não vai estar dentro da parede, né? Então, foi uma das coisas assim que eu aprendi com o Florismar nas instalações dele e acabei levando para o mercado. Eu sempre falo que o Florismar é nosso vendedor que não ganha comissão, né, Florismar? Divulga, mas não recebe. Mas tá bom, o importante é que eu seja atendido e consiga fazer na minha profissão, no meu trabalho aqui junto com a Cury, esse desenvolvimento todo, tanto de produto, como de parcerias, sólidas. Tá? Mas falar do PPR assim, tem muito trauma no mercado ainda, achando que o PPR é um material muito difícil de trabalhar. Não, ele é mais fácil que o PEX, do que outros materiais aí de mercado. Hoje, dentro da Cury, para vocês terem ideia, estamos já com 45 mulheres trabalhando no canteiro. Nós fazemos nossos kits dentro do canteiro de obra, E essa produção, as mulheres foram treinadas, nunca trabalharam com PPR, nunca trabalharam assim, em construção civil. Hoje estão incluídas no mercado de trabalho na construção civil, desenvolvendo kits em PPR dentro da obra. E aplicam também na obra. Então,
eu venho dizendo, não que elas sejam menos capazes, muito pelo contrário, elas produzem mais do que os homens, tá? São mais responsáveis, né? São mais. Então, essa produção nossa e essa dificuldade que nós temos de mão de obra hoje no mercado nos levou a incluir as mulheres no canteiro de obra, além de treinamento, né? Hoje nós temos ajudantes que produzem kits, então o PPR é um facilitador para as nossas instalações dentro da Cura. Detalhe, Sim? aproveitar um pouco esse gancho. Um detalhe muito importante também, que aí vocês vão concordar comigo, o Florismar, o PPR, ele é um produto que o pessoal fala, é mais caro. Poxa, como que o PPR, uma instalação, né, Florismar, de chuveiro elétrico, só água fria, como que o PPR é mais caro que o PVC? Como que viabiliza? Não é produto por produto, é sistema. Então, o Florismar, ele nesse ponto, ele nos ajudou bastante a enxergar o sistema como um todo. O sistema envolve toda a linha de conexões, toda a linha de sistemas de fixação. Então, ele avalia o projeto antecipadamente, né? Então, é um sistema complexo. E isso, o Florismar, com a sua experiência de mercado, já trabalhou com outros materiais. Martins, o chefe falou, o Florismar falou, o PEX, o PERT, são sistemas que estão no mercado, não vão sair do mercado, vão continuar. A gente costuma falar, né, Florismar? Florismar faz obras com PEX e com PERT, só que cada um tem a sua particularidade. Com então certeza. o sistema tem que ser pensado para aquela tecnologia. E para aquela obra, né? Cada obra tem um que vale a exato. pena e o outro não. Exatamente. E o Florismar, ele enxerga isso. Tanto que o Florismar gosta muito do PPR, mas ele tem diversas obras de PEX e PERT. E consegue ter essa... exatamente. Onde colocar cada produto. Né, Florismar? Isso é importante. E aí, assim, comenta um pouco, Florismar, também, de onde você buscou isso lá atrás. Quantos anos você começou a colocar o PPR? Eu acho que foi uma das primeiras pessoas a utilizar o PPR no Brasil. Com certeza. Eu estou há uns 17 anos, iniciei a utilização do PPR e desenvolver ferramentas junto com as fabricantes e as patologias que deram, as soluções que buscamos, porque a obra torna-se um laboratório para a fábrica, né? Exatamente. Essa participação das indústrias dentro do canteiro de obra e utilizar esse canteiro como laboratório é benéfico, porque vem mais produtos com maior qualidade que atenda ao mercado da construção em si, não só a indústria como um todo, né? E o PPR veio assim, para mim foi um marco na minha vida profissional, porque eu quebrei paradigmas, eu evoluí na construção de baixa renda, fazendo um produto de qualidade com baixo custo, né? Eu consigo fazer uma instalação hoje com PPR, somente PPR para água fria e água quente, usando mesmo PN20 de água fria e água quente, 5, 10% mais barato que um PVC e o outro material para água quente, quando o PVC mix com o CPVC. Então, eu ainda fico abaixo desse custo, fora que eu ganho mão de obra, eu ganho produtividade na obra fazendo meus kits dentro do canteiro. Então, eu fico com maior flexibilidade aí dentro da nossa construção, que são rígidas. Então, quando vocês falam, eu tenho que escolher um material, a instalação depende de um projeto bem feito, né? Depende do projeto feito para aquela obra, para aquela construtora, da forma que ela constrói. Porque se a gente pegar prédios muito altos, né, onde eles têm uma movimentação muito grande, eu não posso utilizar um material rígido. Eu tenho que utilizar um material mais flexível, para que ele consiga trabalhar junto com o prédio essa movimentação. E é por isso que eu fui atrás, né, do PPR e me dou muito bem trabalhando com o PPR. Foi interessante você falar essa parte de movimentação do material, da estrutura, né? E aí uma pergunta que eu vou fazer, vou jogar vocês contra a parede agora. Vou perguntar pro Shepley, pro Florismar e pro Martins também. Junta de expansão, a gente faz os comissionamentos de obras e percebe que na hora que você vai fazer o teste da água quente na prumada, é onde a junta de expansão começa a dar problema. E eu sou entusiasta do PPR, principalmente em prumadas de água quente. Qual que é a opinião de vocês?
É preciso junta de expansão no PPR? Por quê? Outra solução é a lira. Nós não temos espaço nos shafts para colocar a lira do tamanho que tem que ser, dependendo da bitola do tubo, certo? Então, qual que é a solução que vocês recomendam? A experiência de vocês, a experiência do fabricante com relação à dilatação na prumada de água quente? Hoje, na verdade, até nas obras que o Florismar faz, a Florismar não usa. Não uso. É porque o pessoal está acostumado, que veio do cobre, CPVC, PPR. Só que são instalações diferentes. Sim. Eles acabam utilizando o mesmo tipo de fixação, onde está errado. Então a gente fez um trabalho junto lá na fábrica, aquecendo a tubulação nos picos mais altos, e nós vimos o trabalhar do produto. Então assim, por mais que você coloque uma junta de expansão, no PPR ele não funciona. Teve construtoras que teimou, não, eu quero colocar e vou fazer o mesmo tipo. Durou 3 meses, né, Martins? Estourou a tubulação na parede. Então, assim, nós desenvolvemos um arquivo que mandamos para a construtora e para os projetistas, ponto fixo e ponto deslizante. A cada 3 metros você trava o tubo e entre ele você deixa o tubo trabalhar. Porque o tubo vai crescer para o lado, quando diminui a temperatura, ele vai voltar para o local dele. Sim. Então, assim, o que a gente sempre está recomendando hoje nas obras que a gente vai é ponto fixo e ponto deslizante. Claro que tem pessoas igual o Florismar que nos ensina, né? Ele nunca teve esse tipo de problema, mas tem construtoras que às vezes contratam algumas instaladoras que é o Ctrl-C, Ctrl-V, acaba usando o mesmo tipo de instalação. Aí vem dar problema. E a gente tenta, nas visitas que a gente faz, hoje, o que eu sempre falo, não adianta eu ter o melhor produto, a melhor qualidade, se eu não conseguir colocar ele para fora. Sim. Então, assim, o trabalho que a gente vem desenvolvendo no mercado é um trabalho de engenharia, não é um trabalho de venda. É visitando a obra, vendo o tipo de problema que a gente possa resolver. E um dos problemas que a gente tem encontrado, né, Martins, é esse. É o cara não saber, e grandes instaladoras que não tiveram esse conhecimento não por culpa deles. Sim. É porque o próprio fabricante não instruiu. Os antigos fabricantes não instruíram como é que tem que fazer. A ideia do Florismar de usar o tubo PN20, 20 e 25 surgiu dele, para não existir o erro. Que era o que acontecia muito, né? O pessoal ia abrir a torneira e não passava água porque fechou a passagem. Sim. Então, assim, é uma forma que ele conseguiu e nós adotamos essa forma também em São Paulo. Tem alguns estados que querem o tubo de 20 e 25 PN20, PN12, mas aqui em São Paulo nós adotamos, não, PN20, tubo de 20 e 25 vai ser tudo PN20, até para não cometer esse tipo de erro, né? Então, a nossa visita junto às construtoras, junto às obras, tem nos dado uma bagagem muito grande do que nós podemos fazer e transformar em produto. Então, isso tem facilitado bastante. Acredito que o Martins Florismar não vai discordar, porque eu aprendi com eles também, né? É interessante que além de você resolver o problema dos vazamentos, onde existe muito na junta de expansão, você ainda reduz custo, né? Total. Você tirou toda a junta de expansão. É uma coisa que não funciona. Sistema de flange ou de adaptadores, né? Então ainda reduz o custo da obra. Interessante. E agora sim, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre projeções de futuro do mercado, o que vocês estão sentindo para os próximos anos, mudança de governo, eleição, ano que vem. Como é que vocês estão percebendo o que vocês têm para falar no final da Install Show? Sim, eu vou falar para ti. Acho que o Florismar queria comentar mais alguma coisa sobre a lira junto. Não, acho que completou tudo que você falou. É uma realidade, eu não uso junta de expansão, né? Nós temos aí prédios executados com sistema de aquecimento central. Hoje é Cury nas nossas obras. Quantas unidades já instaladas? Se contar na vida do Florismar, tem mais de 100 mil. Tem bem mais, né? Tem bem mais de 100 mil. São 17 anos aí executando e na Cury a gente está aí com uma demanda muito grande. E hoje estamos adotando o sistema de aquecimento central pela deficiência energética aí das concessionárias, né, de energia, né, elétrica, que tem a dificuldade de fornecimento, e a gente, para reduzir custo e tudo, estamos adotando aquecimento central nas nossas obras populares, né? E vai ser utilizado o PPR e não uso junta de expansão e não tenho patologia nenhuma, né? No sistema de aquecimento não tenho, já instalei, já utilizei, não tenho nenhuma sem a junta de expansão. Então, seguiremos na linha, que é como o chefe falou, a obra é o maior laboratório. E a vida do empreendimento é que nos mostra o caminho. E é aí que a gente segue. Teve até um case, uma das construtoras que a equipe do Florismar fez uma instalação, e eu não tenho nem que visitar a obra para ver se está certo ou não está, mas ela exigiu, né? Eu quero que você, como fábrica, venha. Ela recebeu o meu relatório,
para você me dizer, não, tá certo ou não tá. Aí eu fui lá vi, cara, tá melhor do que eu falei. Porque o tipo de fixação que ele usou era melhor do que a gente até indicava. Tipo assim, quem sabe não tem muito o que falar. Então, assim, foi uma das coisas que a gente acaba absorvendo como fábrica, igual eu falei, transformando em produto. E a gente tem tentado, de toda forma, atender da melhor forma todas as construtoras, né? Você perguntou da questão de mercado, né? Sim. De mercado. Eu vou falar de uma forma genérica, tá? Eu tô sentindo, assim, que esse primeiro semestre, a gente teve meio que um voo de galinha, subida, assim. Então, assim, não consegui entender para onde a gente ia. Tá muita coisa projetando para o segundo semestre. Eu acredito que vai dar um boom aí de obras, mas me preocupa um pouco na questão de crédito, a questão de muito estoque de apartamentos. Então, assim, acredito que quem pode falar melhor isso é o Florismar, que está nesse mercado e tem conhecimento aí, Tá no de dia a fato, dia. né, do dia a dia. O que eu tenho para dizer é que a Cury não sofre desse mal, né? Porque tudo que coloca a gente, aí a gente está aí numa demanda muito grande, estamos vendendo, crescendo 20% ao ano, né? Até quando depende de nós, né? Lá internamente, né? Da engenharia, da venda, né? Do produto, e estamos diversificando os produtos, né? Internos. Mas eu acredito no mercado assim que para esse ano a Cury está se projetando crescer mais ainda. Estamos falando em 45 mil unidades para o ano que vem, então é uma evolução constante. Não sofremos com o mercado, né? Ainda nesse momento, eu acredito que não vamos ter, porque a venda está crescente, né? Agora o que falta é mão de obra, né, para execução, que falta mão de obra para instalação, para civil. Então, cada vez mais a gente tem que buscar parceiros e cada vez mais treinar pessoas, treinar profissionais para que nos atendam no mercado. E industrializar o máximo que a gente puder na construção. O segredo vai Produtividade. ser produtividade. É a palavra do momento, é a palavra-chave para a gente vencer esse obstáculo. Só vamos conseguir produtividade com industrialização, engenharia, fábricas junto, né, participando no canteiro, junto com as construtoras. Assim venceremos, sim. E inovação, né? Principalmente. Inovação. Se fizer o que a gente sempre fez, inovação. vamos continuar obtendo os mesmos resultados que sempre obtivemos. É Né? falar um pouco Por sobre isso- inovação bem Isso, rápido aí, falasse né? um pouquinho do Install Show também, nessa parte de inovação, né? Na verdade, a Top Fuse agora ela é uma empresa que faz parte de um grupo, né? Nós temos a Top Fiber, né? Que é uma fábrica de vergalhão e tela de fibra de vidro, que é uma inovação de mercado também. Fomos homologados agora pela BNT em março. E aqui na Install Show nós estamos lançando a Top Flux, que é uma fábrica de válvula redutora de pressão. Então, assim, no ano passado, quando nós íamos para a Install Show, até comentava bastante com o Martins, falei, Martins, como é que eu vou convencer a fábrica de uma feira que nunca teve? Né? Até comentei bastante com você, eu tô com medo lá de a gente fazer, comprar a briga com a gente. A gente é de muito fazer grato um a Top Fuse ao investimento, preço. de fazer investimento e não dá certo. A gente se surpreendeu, tanto que a gente ficou insistindo para ter esse ano novamente. Porque é uma feira de qualidade, uma feira de projeção, consegue nos levar a locais que às vezes no dia a dia a gente não consegue. E aqui vem a construtora, vem a instaladora, vem pessoas. Eu falo que a gente participa da FEICOM, mas a qualidade daqui é muito diferente. Na FEICOM a gente acaba falando o dia todo, às vezes, para uma pessoa que não vai nem comprar meu produto. E aqui são clientes, são pessoas que vêm realmente atrás de tecnologia. Então, assim, me surpreendeu a feira desse ano. Gostaria que todos os anos tivesse, para que a gente pudesse estarmos aqui. Gostaria de ser o primeiro a ser convidado e agradeço a Install Show, né? Assim, né? Assim, pela confiança, assim, porque eu sei que vocês escolheram a dedo, né, as empresas para estarem aqui. Sim. Eu fico muito feliz pelo convite, agradecer Martins, Rodrigo, pelo convite e pela parceria de sempre, né? Que vocês têm sempre nos ajudado. E hoje a Top Fuse é o sucesso que é pelas pessoas. Que ninguém consegue nada sozinho. Então você pode ser o melhor em tudo, mas as pessoas têm a grande importância em nossa vida. Então agradecer de coração ao Florismar, ele sabe que não é meu cliente, ele é meu amigo pessoal, né? Rodrigo, Martins. Então, assim, são pessoas que fazem parte da minha vida aqui em São Paulo. Eu, um catarinense, caiu aqui no estado de São Paulo sem saber nada. E, assim, apanhando, aprendi muito. Assim, e agradeço pela bagagem que hoje eu levo para minha vida. Vamos lá, Install Show. É show. É show.
eu conheci o ano passado, né? Vi a evolução desse ano passado para cá, vejo que o espaço está pequeno, precisa um espaço maior, porque Crescemos aqui muito. nós temos, né, pessoas envolvidas em instalação, né, exclusivamente instalação. Então você tem um contato com pessoas mais técnicas que estão interessadas no produto como inovação, trazer mais qualidade para suas obras. Então aqui a gente aprende um pouco, né, o contato com técnicos, com projetistas, né, consultores, né? Aqui está um do meu lado, né? Então a gente vai, né, desenvolvendo e aprendendo e conhecendo. Eu acho que isso não para, a gente tem que crescer ano a ano, né? Tem um projeto aí do Rodrigo, que é a Aliança, né, Rodrigo? Que você não falou nada dela até hoje. No momento certo, a gente fala. Precisa divulgar. Estamos chegando lá. Né, que é um projeto do Rodrigo que vai inovador, né, para o mercado brasileiro, que ele vai aí unir as pequenas instaladoras, né, num sentido só, um caminho do futuro, um caminho do crescimento. Né? Isso é muito importante ter uma pessoa como você que tem essa visão, né, de mercado que hoje está tão restrita. Agradeço a ti também pelo convite. Opa, eu que agradeço a todos. Espero que apreciem o resto da feira ainda. Temos o coquetel agora à noite, né? Então, um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos ainda no evento mais. Obrigado. Obrigado a Obrigado. todos. Obrigado. Até a próxima.